Bom, e assim, hoje nós temos a grata satisfação de ouvirmos a nossa irmã Elza, que trará para nós tema de suma importância, né, que está ali, a missão do homem inteligente na Terra. Então, nós vamos passar a palavra a ela, né, para que ela possa nos trazer essa mensagem consoladora. Boa noite a todas e todos. Vem para cá, irmã. Boa noite a todos. E a paz de Jesus seja com todos, agora e sempre. Pode ficar bem calma. Antigamente, quando o Vé Vicente era vivo na Terra, naquela biblioteca ali, tinha uma janela. E essa janela, aonde a irmã Conceição entregava a ficha para os outros operar, consultar. Lá que ela entregava muitas noites, eu posei com um filho meu, chamado Eli, que já faleceu, ali no terreiro, para marcar consulta para o povo. Então, meus irmãos, a gente tem que trabalhar na seara do Cristo, porque nós precisamos toda hora e todo instante. Aí, quando, nesse tempo, aí havia os irmãos que eram daqui da casa, o irmão Isaías, e o tia Rosa, o tio Cândido, a comadre Marinha. Então, eu agradeço muito a Deus, que quando eu fiquei viúva, não era só eu, não. Eram muitas viúvas que tinha aqui. O Vé Vicente ajudou. Eu sou muito grato por ele. Sou muito grato. Por quê? Porque ele me ajudou e muitas viúvas ele ajudou. E ele era caridoso. Aí ele falava assim, meus irmãos, vamos trabalhar na seara do Cristo. Por isso que nós temos cada dia que nós estamos vivendo nessa era, nesse tempo agora, nós temos que buscar e lembrar do poder de Deus, que sem Ele nós não podemos viver. Muitas coisas nós estamos vivendo, nós agora é princípio. O fim da dor ainda vem aí. Por isso que nós temos que orar e pedir a Deus, que Deus olhe a nós e livra nós de muitas coisas, que nós ainda vamos enxergar. Irmã Hilda, quando foi que a senhora conheceu ele? Como é que a senhora veio aqui a primeira vez? A primeira vez, irmã Elza, quando eu cheguei aqui, aí ele estava aí, eu não conhecia ninguém, aí eu entrei, ele foi lá topar comigo. O que a senhora está precisando? Não, São Vicente, eu vim aqui porque aqui é a casa de oração, é a casa, o templo de Jesus, é aqui que nós vamos buscar o poder e o amor de Deus sobre nós e cada um que pertencer nessa vida, que nós temos que orar por nós e por os outros de fora. Não é só nós que pertencem, não. Cada um pertence. A senhora fez algum tratamento de saúde? Fiz, graças a Deus. Operei do coração e Deus me curou. Hoje em dia sou muito grato. Que tanto, quando um dia era finado, eu fui lá no cemitério, quando eu vi a cova dele daquele jeito, todo ano eu compro tinta e mando pintar. Por quê? O respeito que eu tinha sobre ele, a obrigação que eu tinha sobre ele, só Deus para pagar ele no mundo espiritual. Só Deus para dar ele a bênção e a caridade no mundo espiritual. Por isso que nós temos que orar e pedir a Deus para cada um de nós atravessar esse mundo que nós estamos vivendo. A senhora lembra do seu Isaías? Lembro, seu Isaías. Quem foi seu Isaías? Seu Isaías está do lado do Osho, para ajudar a dirigir o Evangelho. Então, quando ele ficou doente, deu derrame, eu ia lá 3 vezes na semana. Ele criou o Valdomiro, um que criou, ele ficava me esperando, punha a cadeira lá pro lado de fora e ficava esperando o Valdomiro. Aí eu da hoje capaz não vem não, Vicente, pode esperar que ela vem. E eu tenho um filho que trabalhava no hospital, que hoje ele é já aposentado. Aí chegou uma moça de Niquelândia.
Aí, dona Hilda Ismael está aí, falei, não, está trabalhando. Então, nós vamos para o hospital agora, porque ele conseguiu umas consultas com o doutor Paim para nós. Almoçaram e foi. Aí, quando elas voltaram de lá, dona Hilda só sabe o que o velho sente. Que o doutor Paim falou comigo, que a doença nossa, a medicina não tinha remédio para ela, não. Mas que fosse lá para o Vicente. Doutor Paim respondeu para ela. Ela chegou bem que a senhora falou com nós, que a nossa doença era espiritual. Então, gente, eu fico muito grato dessa palavra, de ajudar, e olha lá, busca o poder de Deus. Vocês ainda estão desse mundo, quanto mais vocês agradecer Jesus pela graça, pela misericórdia e pela saúde, é muito bom. Ele falava sobre o doutor Bezerra de Menezes? Falava. Como é que ele falava? Hoje tem trabalho, vamos dirigir o evangelho e de noite vai ter operação, vai ter tratamento, porque aqui era um hospital. Aqui tinha gente aqui que ficava da porta para lá, ficava livre lá de fora. Que o povo que vinha aqui gostava, achava bom, recebia a bênção, recebia a caridade, que ele tinha poder de ensinar para nós que jeito que nós tínhamos que viver e buscar o poder de Deus, do Espírito Santo. E a avó Conceição? A avó Conceição era muito boa. A tia Rosa, tinha o Ticândio, tinha a Auride, tinha a dona Elvira, tinha lá a irmã Alice, tinha esqueço o nome da mulher agora, da Colandi. Colandi, né? Tinha ela, a Colandi também. Né? Lembra dela? Lembro. A Colandi? Colandi, Sim. Tem seu Onofre, parece? Tinha. Tinha Onofre, tinha a tia Rosa. Sim, ele dava sopa aqui ou não? Dava, ele tinha aí direto, na terça-feira. Era? Tinha sopa, tinha muita coisa boa para o povo comer. A senhora lembra quando o Marivaldo veio para cá? Eu lembro. Quando eu cheguei aqui, ele já existia. Né? Ele, o Orso, já existia. Que tanto que naquele tempo do irmão Vicente, agora só tem eu, o Marivaldo, o Orso, tem a filha da irmã Conceição, tem a Geralda, mas tudo já chegou depois. E quando ele adoeceu, como é que foi? Quando ele adoeceu, ele deu derrame, né? Aí o Valdomiro chegou em casa, ó, o senhor Vicente deu derrame. Aí fui lá, eu cheguei e eu vi que ele estava. Aí quando eu estava lá, depois há muito tempo, chegou a viúva. Então tá bom, a senhora quer falar alguma coisa? Então tá, eu agradeço muito. Amém. Todos agradecem. Gente, desculpa, viu? Eu não sei falar direito, mas não, isso mas. É lindo, a coisa bonita é a espontaneidade, né? Senão a gente não precisa, né? A gente sabe que. Então é assim que eu peço a Jesus que nos ajude, por meio da sua luz, a manter a humildade dessa senhora, a bondade do coração dela, a simplicidade, né? Porque, na verdade, a Casa Espírita é para isso, para divulgar o Evangelho de Jesus com a caridade, com o bem, né? Igual hoje mesmo a nossa irmã vai distribuir cobertores, né? A sopa, é uma coisa e outra, então isso é importante. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão. E eu separei do livro Fonte Viva, para nós começar a nossa inspiração, o item 9, que é de Emmanuel. Conhece Emmanuel? Conhece? Emmanuel? Conhece Emmanuel? Você conhece? Muito prazer. O item 9. Estejamos contentes. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Quem falou isso foi Paulo, numa carta que ele escreveu para 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 8.
O monopolizador de trigo não poderá abastecer-se à mesa senão de algumas fatias de pão para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecido não dependerá somente de alguns metros de pano para a confecção de alguma roupa destinada ao seu próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete a fim de oferecer-lhes algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moeda na retaguarda para seres útil ao necessitado? A caridade, meus irmãos, não depende da bolsa. É fonte nascida no coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuir para o socorro do próximo ou de si mesmo, nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios luminosos balsamizem, alimentem e aqueçam. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes, atendidas com carinho no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliamos a todos que nos partilham a marcha, porque, segundo a sábia palavra de Paulo, se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho de cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e de servir em paz e contentamento. Com essa palavra de Emmanuel, eu quero agradecer muito. Eu primeiro agradeço a oportunidade de estar aqui nessa tribuna para encerrar algumas considerações acerca do homem inteligente na face da Terra. E quando a gente diz homem, né, presidente, diz a mulher também, né, principalmente. E eu peço licença a vocês para que eu possa ler, então, do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu recomendo fortemente, e cada um deve ter o seu Evangelho ao lado da sua cama, para antes de dormir, ler nem que seja o título do capítulo, para que você possa adormecer ciente do que fez, do que não fez, para embarcar junto com os samaritanos noite afora. Tá? E de manhã, certamente também ler alguma coisa do Evangelho para se fortalecer. Então, capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espíritos. O que entendemos por pobre de espíritos, hein? O que é pobre de espírito? Gosto. O que seja isso? É aquele que não faz mais mal a ninguém. É, aquele simples, né? Aquele humilde, que a gente ainda vai chegar lá. E o item 13 de Bem-aventurados os Espíritos é esse título ali, que é o Missão do Homem Inteligente da Face da Terra. Como o capítulo é muito pequeno, eu vou lê-lo todo para que nós possamos juntos fazer essas considerações acerca. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais uma sumidade em inteligência nesse planeta. Nenhum direito tende de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que Deus nos dá, viu, meus irmãos? Ser inteligente. Pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por sua vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a utilização que deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega ao seu ajudante não mostra a este último que ele cumpre cavar a terra? Que direis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão?
Direis que é horrível, que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Se-lo-á, sem dúvida, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência, ela é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Agora vejam bem, Deus nos dá essa possibilidade de sermos inteligentes para que nós possamos avançar com aqueles irmãos que são mais retardatários. E muitos de nós, e eu trabalho com um grupo de muitas pessoas, e a reclamação é muito grande, viu, Mari? Diz, mas aquela pessoa é tão lenta, aquela pessoa é tão burra, aquela pessoa é tão chata. E, no entanto, ele não conhece a doutrina espírita que tanto nos esclarece o nosso próprio cultivo por meio da instrução que nós, principalmente aqui na Casa Espírita, nós seguimos o mandato de Jesus da gente se amar e se instruir também. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmo. Quantos de homens sábios que tem no mundo, né? Eles utilizam a sua inteligência para querer dominar, né? As potências mundiais, as potências políticas, né? Principalmente, para dominar. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. No entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam que uma poderosa mão poderá retirar o que lhe concebeu. Quem falou isso foi Ferdinando, em 1862, parece que foi ontem, parece que foi agora, né? Para que a gente possa, meus irmãos, pensar no que seja a inteligência. E Ferdinando, ele fala muito bem no início do capítulo, e todo palestrante que fala sobre isso, sobre a missão do homem inteligente sobre a face da Terra, para que a gente não se engrandeça. E eu tenho, e vocês também deverão ter, amigos que são graduados, pós-graduados, mestrado, doutorado, pós-doutorados, né? E se engrandecem, claro. Há mérito nisso também para a pessoa que se instrui. Há méritos. Mas não ao ponto da pessoa se engrandecer, querer ser maior ou melhor do que o outro, porque o outro está mais retardatário. No entanto, Ferdinando diz que essa ferramenta da inteligência que Deus nos dá é para que nós, com isso, possamos nos autoajudar e ajudar o outro, né? Então, a gente separou aqui algumas considerações, o nosso tempo não é muito longo, para dizer que o que pode nos sugerir para cada um de nós no nosso íntimo, o que seja essa mensagem, Washington, de Ferdinando. Porque de repente o Washington fala assim, eu sou o melhor marceneiro de Braslândia, eu sou mais sabe tudo, eu sei lidar com a madeira, eu sei lidar com a ferramenta, né? Sem pensar que de repente tem um que é muito melhor que você. O dono da fábrica de móveis Nobel, por exemplo, não é verdade? Então, isso aí fica uma lição de humildade, porque o que mais atravanca, meus irmãos e minhas irmãs, a humanidade inteira, é algo chamado o egoísmo e o orgulho. Você sabe com quem você está falando? Eu mesmo, que eu tenho muitas colegas, um dia eu fiquei numa vergonha imensa. Eu queria entrar num buraco assim, sair lá no Nepal, porque ela, uma pessoa da sociedade, Brasília, ela deu a famosa carteirada numa pessoa assim, um servidor de portaria, por exemplo, né? Nossa, eu fiquei de preto, eu fiquei cinza, amarela, verde, porque eu não sabia onde enfiava a cara, porque ela estava se ensoberbando daquilo que ela era. Era não, ela estava, né, Washington? Porque ninguém é nada. Eu estou Elza Caetano, você está Marivaldo. Então, assim, o que sugere? Que nós, por mais que nós
tenhamos essa inteligência, essa oferta que nós tivemos, a oportunidade que nossos pais nos deram de ir para um banco de escola, um banco de academia, o que é que nós vamos fazer com essa ferramenta do estudo? Será que nós estamos aplicando no nosso dia a dia? E para justificar essa palestra, eu digo, na minha comunidade tem um moço que se formou em medicina. E após ele formar, e ele já está trabalhando, não precisa, como diz a nossa irmã, citar nomes, né? Eu falei, olha, agora está na hora de você servir a sua comunidade, que te viu nascer. Mas ele não tem tempo, meus irmãos. Ele não tem tempo. Eu digo, olha, como ele me chama de tia, e eu tenho muita liberdade com ele, foi criado dentro da minha casa, eu digo, olha, você tem que prestar conta de tudo isso que a vida lhe deu. Primeiro local que você deve prestar o seu serviço, a sua inteligência dentro da sua comunidade. Porque isso vai ser cobrado de você. O que você ganha com o que você sabe fazer não pode ser aplicado só para a sua casa, comprar um bom carro, uma boa casa, uma viagem, um avião, sei lá o quê. Mas é preciso que você saiba fazer aquela sua inteligência, aquele seu progredir intelectual, crescer mentalmente, espiritualmente, em torno do próximo, né? É o que diz Ferdinando e é o que diz o Evangelho. Ao nos criar, nosso Pai, Mãe Cósmico, nos dotou de livre-arbítrio, mas com a propriedade de discernimento. Ele nos deu todos um pouco de inteligência. O próprio verme tem inteligência. Rudimentar, incipiente, mas tem o seu modo de ser e de agir. Quanto mais nós, seres humanos, seres que pensam, e pensamos em correntes coordenadas. Nós ainda não temos totalmente o nosso discernimento da nossa intelectualidade totalmente claro. Muitos de nós pensam assim, não, eu vou nem estudar não, porque eu não aprendo mesmo, né? Não, eu já estou com 200 anos, não vou aprender mais nada não. E para que você estuda? Muitas pessoas falam comigo, poxa, Tiago, você está velha já, o que tu quer com banco de escola? Eu digo, é porque eu estou me preparando para a minha próxima vida, eu já quero voltar pronta, né? Quero já voltar pronta, por isso que eu estudo. Mas nós ainda estamos com a nossa inteligência muito embotada. Paulo diz que quando éramos criança, nós tínhamos tudo de criança, até a alimentação era de criança. A partir do momento que nós vamos avançando em idade, vai se desdobrando, vai se desfolhando a nossa inteligência, para que nós então nos comecemos a portar como adultos. Mas ainda assim, sendo adultos, nós ainda somos crianças, Marivaldo. Nós ainda não temos a nossa capacidade intelectiva totalmente desperta para, por exemplo, nós sabemos o que vai acontecer comigo daqui a meia hora. A gente pode supor, mas a gente não tem certeza, porque o nosso discernimento ainda não está claro. Por isso, Ferdinando diz, nós não podemos nos gabar disso. Olha, eu sou formada nisso, não adianta. Porque, na verdade, a formação que nós temos do homem inteligente na face da Terra é muito voltado para as questões físicas, as questões materiais. E nós, na Casa Espírita, nós que nos dizemos espíritos, nós que estamos a caminho de ser espíritas, nós temos que buscar uma graduação da nossa alma, Maria. Não? Né, Washington? Vou perguntar para os dois universitários, que são os acadêmicos aqui dessa casa, são esses dois, viu, gente? A gente tem que procurar a graduação, né, presidente, da nossa alma. Do que adianta nós amontoarmos moedas de ouro, contas, isso e aquilo, se nós, na hora da nossa passagem, né, irmã Hilda, a gente não tiver nada para levar? Porque o que nós levaremos foi o que nós conquistamos aqui. Né? É interessante, Elza, o que você fala. Posso? Pode, com certeza. Quando se trata de Vicente Ribeiro da Silva, ele tinha um mal de Parkinson, todos nós sabemos o que é isso. Sim, claro. A criatura treme dos pés da terra. Né? E ele aplicava a injeção, que na época não podia fazer isso aqui no centro. E era aquela injeção antiga, né? De coisa de vidro, de seringa, né? Seringa de vidro. Lá veio o Vicente com a mão tremendo, né? Na hora de aplicar, ele parava e aplicava. Então,
Ele podia muito bem seguir o outro mundo, Sim. mas ele preferiu ser E escritor. ele Esse preferiu. homem inteligente. Então, já vou entrar para falar dele. O seu Vicente Ribeiro da Silva, para quem não o conheceu, a gente deixou até uma foto dele ali na biblioteca, e essa biblioteca é dedicada a ele. Ele foi um homem muito inteligente, porque por ele ser aposentado, e muitos de nós queremos aposentar para ficar de boa, né? Ele não, ele quis trabalhar. E todos nós devemos querer isso. Aplicar a nossa inteligência a favor do outro. Porque quando nós trabalhamos a favor do outro, na verdade nós estamos trabalhando para nós mesmos. Não é verdade? Então eu tirei aqui uma palavra de Druso, no livro Ação e Reação, que ele fala assim, que nós possuímos material renovado sempre. Quando a gente está com algum problema de querer saber e não sabe, eu não tenho inteligência suficiente, nós temos material de consulta e de decisão. Apenas a gente não aprende ainda, nós não aprendemos ainda a manusear o que seja a nossa fé e a nossa absoluta confiança em Deus. Porque o doutor, o político, aquele sábio, aquele cientista, por mais que ele saiba, porque ele cursou academia, ele fez várias teses, né? Ele não sabe tudo. Ele deve consultar, porque tem dentro de nós esse material de consulta e material de decisão. Porque muitos de nós, quando amanhece o dia, pensam, eu vou fazer isso, eu não vou, embora você já tenha uma agenda lotada, mas você tem que tomar uma bênção a um ser superior para você ter esse poder de decisão na sua vida. Muitos de nós atrasamos a nossa vida porque muitos de nós não quer crer em Deus, muitos de nós dizemos-nos, e a gente conhece muitas pessoas que se dizem ateus, mas o ateu, ele é uma pessoa que não quer dizer que o pai dele existe. É só isso. Eu até tenho uma poesiazinha, que eu não sei onde é que eu pus ela, que fala sobre isso. Então, o que a gente adquire nessa vida com a nossa inteligência que seja de maior valor, Maria? Pela nossa inteligência. Pode falar, gente, que a palestra é aberta. O que você acha? Que é o seu maior valor que a sua inteligência trouxe para você? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Roberto, qual é o seu maior valor? Que a sua inteligência lhe trouxe? Não sei, eu estou pesquisando. Está pesquisando? Muito bem. Então aqui Emmanuel dá uma resposta ótima, que eu adorei. Até porque, viu, meus irmãos, antes de começar a fala, eu queria dizer a vocês que tudo que eu estou falando para que os vossos ouvidos ouçam, eu estou falando para mim. Então Emmanuel fala assim, que nós somos impelidos por nossas mais profundas tendências vividas anteriormente. Hoje nós estamos o que nós fomos. Nós hoje estamos o restinho da nossa última vivência. Então nós temos umas tendências mórbidas, egoísticas, orgulhosas, preconceituosas. Isso tudo é que nós ainda trazemos da nossa última existência, viu? E quando nós caímos de paraquedas numa casa espírita, não é para muita coisa não, é só para resolver 2 probleminhas. Ô presidente, quais são os 2 probleminhas que a gente tem que resolver aqui? Evoluir, né? A reforma íntima e se relacionar com o nosso filafés, né? Sim, que pode ser transformado em 2 coisas. Orgulho e egoísmo, que a gente ainda tem muito. Isso. A gente fala, não, eu não sou egoísta, né, Maria? Não sou egoísta. É sim. Só que você falar que você não é, você já está certo. Tá? Então, essas tendências que nós trazemos, que nos faz assim, muitas vezes, pelas nossas ações, nos sentirmos menores, Washington. Quantas vezes, Washington, eu sei que acontece contigo, que acontece comigo. Você faz algo ou deixa de fazer algo e você se Foi mal, né? foi mal. Uma resposta que você dá mal, uma resposta que você não dá, um olhar que você dá, outro que você não dá, aquilo faz a gente ficar tão mal porque nós somos filhos de Deus, nós somos chama divina. Então tudo que a gente foge ao amor faz a gente sentir mal. E isso é derivado do que nós ainda trazemos do nosso passado. Nós viemos aqui para nos limpar. E essa é a grande dificuldade de cada um de nós. Quando nós trabalhamos as nossas crianças na evangelização, porque a gente fica na esperança
de que quando eles adolescerem, quando eles estiverem adultos, eles estejam um pouco mais o que, Roberto? Um pouco melhores do que nós mesmos. É verdade ou não? Quem é mãe ou pai sabe disso, não é verdade? Nós queremos que os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos sejam melhores do que nós. Não é não, Irani? Por isso a gente tem que vencer em nós mesmos essas tendências, né? E alguém de nós aqui, o Roberto Sina está analisando, e eu queria saber se alguém tem um desejo central. Você tem um desejo central? Que te move? O que te move? O que te move? Você aqui, blusa azul. O que te move? Educar. Educar. Melhorar. Isso deve nos mover. Adinho, o que te move? Gasolina, né? E Emmanuel pergunta também, quais são as nossas regras de boa conduta para que nós possamos, porque nós temos que mostrar que somos inteligentes, não é para o mundo, não. É para nós no dia a dia. E olha, eu não sei vocês, mas eu quando assisto uma palestra lá do Congresso Nacional, do presidente, de qualquer pessoa que esteja com o microfone na mão, eu fico pensando, quem é essa pessoinha, quando ele tira o sapato, tira a meia, tira a roupa que está dentro de casa? Quem é essa pessoa? Qual o seu maior valor? Qual a sua regra de conduta? E nós temos um livrinho pequenininho aqui chamado Conduta Espírita que ensina passo a passo como a gente deve se conduzir para que nós possamos considerar como pessoa inteligente. Porque inteligente não é porque você é rico, você doou isso, doou 200 cesta básica, você fez... Não é isso, isso não é ser inteligente. Ainda não é isso. Não é verdade? Então, no Livro dos Espíritos, diz assim, que a inteligência é um atributo nosso. E que a inteligência, ela pode ser desenvolvida por cada um de nós. Basta a gente querer desenvolver. Porque nós temos a força do livre-arbítrio. Você vai ou não vai? Você quer ou não quer? Porque também tudo é movido com a nossa vontade, né? E também nós pesquisamos alguns filósofos, cientistas, e eles descobriram que tem inúmeras inteligências, Washington. Não tem só a inteligência de ser marceneiro, de ser pai de família, não, viu? Tem a inteligência racional, a inteligência moral, a inteligência corporal, a inteligência naturalista, existencial, a gente se dar conta de que estamos aqui existindo. A inteligência espacial, você ter noção do espaço onde você está. E, claro, né? A inteligência mental e a inteligência espiritual, que essa é a mais importante, e eu deixei para falar por último dela, porque ela toca no que deve ser o ser integral. O que é o ser integral? O que é o seu ser integral? O que é? Pode falar, aqui está livre, gente. É o que todos nós estamos buscando. Buscando, né? Já que nós estamos na infância ainda, todos nós estamos nessa busca desse ser integral. Com certeza, nós somos seres inteligentes, mas estamos em processo de desenvolvimento, nós estamos em processo de crescimento. E agora ele tem que conviver com a inteligência artificial. Eu ainda deveria ter botado aqui também, a inteligência artificial. Você fala uma palavra, ela já faz uma tese de mestrado, né? E eu tenho uma pessoa que fala assim para mim, né? Que faz 10 poesias por dia. Aí eu fiz assim, kkkk. Você não tem cabeça para fazer 10 poesias por dia, porque nem os espíritos superiores não fazem, entendeu? Você faz com a inteligência artificial, né? E essa inteligência artificial, ela só é artificial porque alguma inteligência humana a criou. Concordam comigo? Então nós não podemos também deixá-la nos dominar, né, Maria? Não podemos. Cada um de nós deve se esforçar para alcançar a nossa inteligência. O que é ser inteligente? Inteligente, para nós espíritas, é ser amorável, brando, pacífico, seguir minimamente as coisas que nós lemos diariamente no Evangelho. Eu conheço pessoas que falam assim, eu conheço o Evangelho de capa a capa. Eu digo, é? Muito bom, né? Mas você pratica? Né, Maria? Não adianta. E você nem pode ler o Evangelho de capa a capa, fazer o ERG 200 vezes, mas você não praticando, não adianta nada, né? É preciso ser amorável.
E é preciso que a gente não se envaideça do que nós saibamos, não se envaideça do que nós somos. Chico Xavier foi o brasileiro, o maior brasileiro de todos os tempos. Tinha defeitos, zangava-se, fazia várias coisas. E teve até uma certa vez que Bezerra de Menezes foi chamado por uma pessoa, não sei se foi Chico. Ai, doutor Bezerra de Menezes, me ajuda, porque eu não presto, eu não valho nada, eu sou cheio de defeito, eu sou isso, sou aquilo. Aí Bezerra abraçou ele e falou, eu também. Como assim, o senhor? Eu já fui assim, só que eu me afastei e estou buscando melhorias. Faça também assim, né? Então, a gente não deve julgar também. Uma das coisas que nós precisamos de aprender para a gente crescer intelectualmente, espiritualmente, é não julgar as pessoas. A gente mal vê, já sai falando. E nós, espíritas, temos que aprender aqui dentro da nossa casa, nos nossos bancos, a não julgar, a não criticar, a não maledizer as pessoas, para que a gente se considere como pessoa inteligente. Uma pessoa inteligente jamais fala mal do outro. Jamais. Faz que nem Chico ensinou. Como é que o Chico ensinou, presidente? Você que é presidente sabe das coisas. O que é que o Chico ensinou? Água da paz. Cada um de nós, e na minha casa, a gente utiliza isso. Se está querendo falar mal de alguém, vai lá, pega um golinho d'água. Ó. Agora eu vou ter que beber. Chico ensinou que a gente devia criar a água da paz. Porque quando você está com a boca cheia d'água, você vai ficar preocupado com aquela água na sua boca e não vai falar. E aí ele aproveita para lavar, para não falar mal de ninguém. E tem um lema também lá da LBV, viu, Celi? Que eu acho bonito. O pai Vaneto fala assim: se queres a tua paz e a paz do outro também, cuide da sua vida, não fale mal de ninguém. Isso é ser inteligente, meus irmãos, né, Washington? É ser inteligente. Ser inteligente é pagar suas contas em dia, quando tem dinheiro, claro. Eu devo e não nego, pago só quando eu puder. Cumprir com a sua palavra. Ser honrado nas suas decisões, com a sua família. Você olhar para você e ver que você é uma mulher, você é um homem, você é um filho, é um compadre, é um primo, é um tio, é um amigo, é um presidente. Ser honrado, isso é ser inteligente. Porque quando nós, na televisão, a gente vê tanta ignorância, a gente pensa, meu Deus, eu não posso ser assim. Então, para concluir, eu quero citar apenas alguns exemplos de inteligências muito bem desenvolvidas que já passaram pela face da Terra, como o nosso querido Chico Xavier, Kardec, Irmã Dulce, o irmão Vicente Ribeiro da Silva, nosso irmão maior, nosso querido Bezerra de Menezes, que nos abriga dentro dessa casa física, né? A nossa irmã Hilda, ela é uma mulher inteligente. Quem conhece a casa da irmã Hilda aí? Todos nós. Não, quem? Você. A gente chega lá, portas abertas. Você quer almoçar? Vai aonde? Na casa, eu vou lá todo dia almoçar, fazer uma boquinha lá. Ela é uma pessoa inteligente, muito querida. E Divaldo também, Tiradentes. Tiradentes foi um cara inteligentíssimo. E ele, por que ele sofreu daquele jeito tão catastrófico? Porque no passado ele foi um inquisidor. Ele matou muito, fez muita bobagem, muita coisa ruim. Mas depois ele veio na humildade para resgatar. Ele foi um cara inteligente também, né? Nelson Mandela e outros, Zumbi dos Palmares. Então eu vou ler aqui umas coisas que eu escrevi para a gente encerrar. Dentre tantos que, segundo seus próprios intuitos, usaram da sua inteligência racional, porém foi muito permeada de amor, viu, Maria? Igual quando você cuida lá da sua família. Cuida com amor. Porque quando você está com mais raiva, é que você tem que usar o amor. Você tem que fazer um teste com a sua inteligência. Porque, na verdade, meus irmãos, quem vos fala é o primeiro a querer se consertar, se corrigir. Porque nós queremos chutar mesmo o pau da barraca, chutar o balde. Eu não gosto. A gente pode falar. Tchela, é interessante quando você fala assim, se todos nós, dentro das nossas
mesmo dentro das nossas limitações pessoais, mas dentro daquilo que você faz. Se você é um médico, se você é um cientista, um enfermeiro, um professor, o que um professor deve fazer? Diga para nós. O que um professor deve fazer? Educar? Orientar antes. Na qualidade de professor, nós vemos aí muitos maus professores. Sim, com certeza, certamente. Mas quando você veste a camisa, Tudo com amor, viu, gente? Cada um de nós outros podemos sim, e também, sem que a nossa mão direita saiba o que faz a esquerda, usarmos da nossa inteligência com coragem, superação e mesmo até com sacrifício, viu? Porque a gente fazer a caridade sem sacrifício também não adianta muito não, tem que ter sacrifício. Vidar de nós mesmos o que Deus está nos proporcionando com essa breve estadia aqui e agora, nesse orbe. Vamos pensar um pouquinho nisso. De repente a gente sai ali e caiu. Sabe quem desencarnou? Elza Caetano. Mas ela estava lá no centro dando palestra. Caiu ali e morreu. Então nós temos que sair daqui, meus irmãos, com essa consciência de que nós só temos o agora. Só o agora. Nosso passado está conosco, está em nós. Paremos e perguntemos, o que me move? O que me move quando eu saio da minha casa para eu vir para a casa espírita? Fala, você de blusa vermelha, o que te move? Só acompanhar a esposa ou o quê? Conhecimento, parabéns, é isso aí mesmo. É um esclarecimento, porque o Espiritismo é isso, ele esclarece, ele consola, né? Ele nos aquece o coração. Eu não vou perguntar novamente, que eu perguntei aqui qual o motivo central, né? E o que tem na nossa intimidade, o que a gente quer para nós, Maria, de inteligente? O que eu quero? Eu quero permitir que o Cristo viva em mim. Eu quero aproveitar sinceramente, ao menos 10% dessa palestra. Quero aproveitar uma leitura, uma vivência, uma experiência. A missão de cada um de nós, que consideramos-nos inteligentes na Terra, é muito profunda, porque não é nova. Somos um restinho do nosso próprio passado, que influi pesado no nosso caráter tão incipiente. Muitos de nós, a gente põe na cabeça, a gente é o resto do nosso passado. Tem pessoas que estavam devendo só um pouquinho, vivem poucas horas. Tem outros que vivem 90 anos, igual a irmã Hilda, né? Tá resgatando. Maílda. O que nós sabemos de nós mesmos? O que nós queremos saber? O que nós devemos saber, Maria? Peçamos a Deus que nos ajude a encontrar a humildade bem secretamente dentro do nosso coração e a partir desse encontro conosco mesmo, façamos nossos testes diários. Quando alguém, algum amigo ou familiar nos contraria, viu, Washington? Como usaremos a nossa inteligência emocional espírita? Como a gente vai usar? Como usaremos o que temos de melhor, que é a nossa vida, nosso melhor tempo, que é o agora? E eu peço a todas e todos, e eu junto, que nós todos saiamos desse ambiente sabendo que tudo depende de nós, da nossa vontade primordial, viu, Maria? Porque quando nós estamos na erraticidade, a gente faz 1000 juras e 1000 promessas, né? De amar o nosso Pai, Mãe Cósmico, essa imensa e infinita consciência que nos nutre, que nos guia, que nos encaminha para as esferas superiores por meio do nosso maior guia e modelo, que é Jesus, que pedimos sinceramente seu amparo, crianças frágeis, incipientes que ainda somos, e ainda também pedimos a bênção do nosso querido benfeitor Bezerra de Menezes, e eu agradeço a cada um a paciência de ter me ouvido com tanta amorosidade. Muito grato. Muito bem. Então, só agradecer a nossa irmã Elza Caetano, né, por esses momentos que ela acaba de nos trazer, de reflexões. Certamente, cada pessoa aqui é uma vida, uma história, né? Só ela sabe da sua história.
E cada história, assim, é rica em muitos detalhes, muitas coisas que é útil para outrem, né? Então, que Deus abençoe a nossa irmã. Agradecemos também a participação da nossa irmã Hilda, que nos trouxe, assim, lembranças agradabilíssimas acerca do início dessa casa, com o seu Vicente, seu Isaías e toda aquela turma, né, que já está no plano espiritual, graças a eles que nós estamos debaixo desse teto ainda, aqui. E vamos continuar, né? Então, hoje a gente tem uma atividade daqui a pouco, né, externa, que é a distribuição dos cobertores, né? E então o nosso passe hoje será aqui coletivo, tá bom, gente? Cada um se prepare, pense em si, no seu problema particular, e certamente a espiritualidade maior estará atenta e vai atender a cada um de acordo com crédito e merecimento.